E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a psicografia. No primeiro vídeo, nós falamos ali, fizemos uma introdução sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. E hoje nós vamos falar sobre o modo de execução no processo da psicografia. Como os próprios benfeitores nos ensinam, o processo não é simplesmente tomar a mão do médium e escrever, não é simples assim. O processo é muito mais complexo, né? Os benfeitores nos ensinam e áreas ali do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, precisa de uma flexibilidade a mais para que o processo ocorra. Áreas como o órtex pré-frontal, o órtex motor primário, o órtex pré-motor, a área motora suplementar, o órtex parietal, o órtex cingulado, o cerebelo, núcleos da base no sistema nervoso central, núcleos ali do tronco encefálico, núcleos talâmicos, o plexo braquial, principalmente o nervo radial, o nervo mediano, enfim, há todo um processo ali no sistema nervoso central e periférico, isso sem falar do processo ímico do corpo, né, na questão do sistema endócrino ali do médium, né, e precisa também ser estimulado para ir ocorra ali o processo da psicografia. Enfim, né, não é simples o fenômeno, né? E esse processo pode acontecer de forma voluntária ou involuntária. O que isso quer dizer, né? Pode acontecer e o movimento motor do braço aconteça de forma voluntária, ou seja, o próprio médium e vai escrever e vai movimentar o seu braço, influenciado ali pelos espíritos, e pode acontecer de forma involuntária, né? Ou seja, o médium vai perder o controle motor do seu braço, né? E aí o fenômeno vai acontecer, né? Qual é a forma comum, né? A forma comum, o médium comum, como foi ali descrito, né? No livro dos médiuns, no capítulo 16, e também na obra Missionários da Luz, né? Então os espíritos nos ensinam, e o médium comum, psicógrafo comum, é ele e mantém a consciência no transe, ou seja, ele vai manter a consciência, ele vai estar ali num transe comum, né? Como nós falamos, o transe mediúnico, ele vai estar acompanhando a questão ali do envolvimento na sua mente, no campo das ideias, dos pensamentos, e vai movimentar o próprio braço. Então o médium vai escrever por si só, logicamente influenciado ali no seu campo do psiquismo, no seu campo mental, pelos espíritos. Então esse é o médium comum na psicografia. Então tem ali algumas variações. E esse médium consciente, ele pode ser intuitivo também, e é muito mais sutil ainda, né? Ele não vai sentir tantos fluidos, né? Mas ele vai sentir aquele envolvimento no seu campo mental e ali no campo das ideias, e ele vai precisar escrever por ele mesmo sobre a influência dos espíritos. Por isso, e no processo de desenvolvimento da mediunidade, no sentido da psicografia, o médium ele vai precisar aprender a entrar no transe mediúnico, e ele vai precisar manter os olhos abertos, né? Porque a maioria são
os psicógrafos comuns, ou seja, ele mantém a consciência no transe e também a questão motora do seu braço ele não perde. É ele que vai escrever, ele que vai movimentar o próprio braço, né? Então, ele vai precisar manter os olhos abertos, ele vai ter que escrever ali no papel. Muitos médiuns, quando estão aprendendo, eles fecham os olhos, né, no momento do transe, isso é natural. O médium de psicofonia, eles vão fechar os olhos, ali vai dar passividade de olhos fechados, mas o médium psicógrafo comum, ele mantém a consciência no transe e também não perde a questão motora ali do seu braço, é ele mesmo que vai precisar escrever sobre a influência dos espíritos. Ele precisa manter os olhos abertos, senão ele não vai conseguir escrever. E se escrever, a gente não vai entender, porque ali vai escrever de forma tumultuada ali, né? Ele não está olhando para o papel, então não vai ter a questão ali de ordenação motora. Então o médium ele vai precisar aprender a entrar num transe mediúnico e vai manter os olhos abertos para escrever. Esse é o médium comum, o psicógrafo comum, né? E aí o intuitivo é mais difícil ainda, porque o intuitivo ele tem muita dúvida, como ele não tem tanta sensibilidade no campo dos fluidos, ele tem dúvida se aqueles pensamentos estão vindo na sua mente, né, na sua esfera mental, é dele, ou ele está sendo envolvido por outras mentes, né? Ele tem muita dúvida. Então, por isso que precisa ali de uma educação maior, precisa, né, de um tato maior para que ele possa adquirir a confiança e ali começar a escrever. Os benfeitores espirituais, no livro dos médiuns, eles fazem ali uma observação e dizem que o médium intuitivo ele tem muito mais probabilidade ali de errar no sentido assim, de perder a ligação, a sintonia com os benfeitores e ali não transmitir ali a mensagem, né, as ideias do Espírito com tanta fidelidade, porque como ele duvida, ele vai perdendo essa ligação. Então o médium ele precisa, o médium consciente, principalmente o intuitivo, ele vai precisar adquirir a segurança, ele vai precisar adquirir uma sintonia ali mais segura com os benfeitores para que possa transmitir com mais fidelidade as ideias dos espíritos, né? E existe ali os médiuns que não são tão comuns assim. Então vamos falar do médium mecânico, né? Como o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, classificou, é o médium mecânico. O médium mecânico é aquele e perde tanto a consciência no transe, a consciência do eu, quanto também a questão motora do braço, né? Então vai ser ali involuntário, seu braço vai movimentar independentemente da sua vontade. Como ele vai perder a consciência no transe e vai perder também a questão motora ali do braço, né? Aí Kardec classificou como médium mecânico, né? André Luiz ele vai também classificar esse tipo de transe mediúnico de transe sonambúlico. E o indivíduo ele vai entrar no estágio ali de transe e o seu eu ele vai apagar e aí automaticamente o seu corpo, a questão ali motora do movimento do seu braço, né, vai ficar automático, né? São duas coisas diferentes, né? Nós podemos dissociar. Uma é a consciência e outra é a questão motora do corpo. E aí nós vamos perceber isso no médium semimecânico, né? Porque o médium semimecânico ele não vai perder a consciência no transe, né? Mas a questão motora do braço
vai ficar involuntário, o seu braço vai movimentar independente da vontade dele, né? E esses médiuns existem, né? São mais raros também, não tão raro quanto o médium meânico, mas são mais raros esse tipo de mediunidade, mas é mais comum do que os médiuns meânicos, né? Então o semi-meânico, ele mantém a consciência no transe, e ali o braço dele fica involuntário, ele perde o controle motor do seu braço. E esses médiuns, eles podem escrever tanto de olhos abertos quanto fechados também, porque como ele perdeu o controle motor do braço, aí a consciência dele ali até fica melhor ele fechar os olhos para não interferir tanto, né, no processo ali de sintonia mental. Então, normalmente, quando o médium assim, ele fecha os olhos, né? Ali, como a gente já viu tantos médiuns, e o exemplo maior do nosso querido Chico, ele colocava ali as mãos, né? Ali na testa, né? Fazia aquela posição aí, né? De escrever. Então, ele ali colocava a mão e fechava os olhos para se concentrar melhor, porque o Chico, ele variava da questão meânica, puramente meânica, né? E a semi-meânica também. Então ele perdia ali a questão do controle motor do seu braço, e às vezes ele perdia a consciência também, mas muitas vezes ele mantinha a consciência do seu eu, mas aí ele fechava os olhos para se concentrar melhor, né? Para sintonizar melhor com as ideias ali os espíritos estavam transmitindo, né? Então, assim, enfim, para a gente resumir bem aqui, existe 3 estágios aí. Existe o médium e é comum, ele mantém a consciência e mantém o controle motor também do seu braço. Então ele vai escrever. Logicamente ele está sendo envolvido pelos espíritos no campo das ideias. E aí ele precisa escrever. E aí tem vários graus desse médium consciente, né? Então ele vai sentir os fluidos, tem uns, o braço até fica um pouco também envolvido ali a questão motora, mas ele não perde a questão motora, mas ele sente, e o braço também está rápido ali, não só os pensamentos, mas o braço também. Tem outros médiuns e não, o transe já é mais sutil, ele é mais intuitivo, vai chegando os pensamentos na cabeça dele de forma espontânea, né? As ideias vai tendo uma coerência, ali ele precisa escrever. Quanto mais ele vai escrevendo, mais o campo das ideias vai aumentando, a lógica ali, né? A questão das ideias vai ficando mais nítido, né? Na mente desse médium, né? E existe o médium puramente mecânico, ele perde a consciência e perde a questão motora também do seu corpo, principalmente o braço, né? É o processo da psicografia. Então, e existe o terceiro, é o médium semi-mecânico. Ele vai manter a consciência no transe, mas ele vai perder ali o controle motor do seu braço, né? Então, são duas coisas diferentes, né? Uma é a questão da consciência, outra é a questão motora, né, do nosso organismo físico, né? São duas coisas que pode dissociar, né? A questão também de alguns fenômenos ali na questão da execução na hora da psicografia pode acontecer, e na hora que o médium está psicografando, dependendo do espírito ali, ele pode mudar a aligrafia dele, né? A aligrafia fica diferente. Então, tem médios que tem esse tipo de faculdade. Então, vem um espírito ali ditar alguma mensagem por ele, e o médium vai escrever de uma forma, vem outro espírito e aí ele muda a aligrafia. Com um tempo o médium vai até identificando os espíritos de acordo com o envolvimento ali com a forma de aligrafia, né? Isso acontece principalmente no médium mecânico e no semi-mecânico. O médium consciente também pode acontecer.
desde que tenha aquele envolvimento fluídico mais intenso, então ali pode mudar a ligrafia também de acordo com o espírito e vai sintonizar o médium, né? E ali Kardec classificou esse tipo de fenômeno de médios, né, da questão de polígrafos, né? São mais de uma forma de grafia, né? São os médios polígrafos, né? E existe um fenômeno ainda mais raro ainda, e o médium ele consegue reproduzir a ligrafia, a forma de escrita e o espírito tinha enquanto ele estava encarnado. Então o médium, se for um espírito contemporâneo, ele desencarnou há pouco tempo, às vezes esse espírito vai ali através desse médium transmitir uma mensagem, e se o médium tiver essa faculdade também, a aligrafia, o espírito consegue reproduzir a mesma aligrafia quando ele estava encarnado, né? São mais raros esses fenômenos, né? Isso pode acontecer com o médium mecânico, semimecânico, e também pode acontecer com o médium consciente, né? É mais difícil, mas pode acontecer também dependendo do envolvimento ali fluídico, né? Quando nós formos falar lá na frente dos médios de invocação, aqueles médios e consegue ali traduzir muito bem a personalidade do espírito, né, as ideias do espírito, e aí é um tipo de faculdade diferente. Nós vamos ali mais para frente, em outros vídeos, descrever esses tipos de minudências, vamos colocar assim, dentro do processo de psicografia. Nós vamos entender o que estamos falando aí. Mas só para a gente aí ficar claro nessas observações, isso pode acontecer do determinado tipo de espírito, a aligrafia ali do médium mude, né? E, mais raro ainda, ele pode reproduzir a aligrafia que o espírito tinha quando ele estava encarnado, né? E existe também ali no fenômeno também da psicografia o processo, e Kardec chamou ali dos médios poliglotas, né? E mais para frente os estudiosos, principalmente Charles Richer, chamou de xenogrossia. O criador da metapsíquica, né, o Charles Richer, ele chamou de xenogrossia. E Kardec chamou de médios poliglotas, né? São, na hora do processo ali da transmissão da orientação da mensagem ali, das ideias do espírito, o médium pode psicografar em outras línguas, né? Por exemplo, um médium e fale só o português, né? Ele pode psicografar em inglês, em francês, italiano e assim sucessivamente, né? Então aí é um tipo de faculdade também ali, de minudência dentro desse processo de psicografia, né? O médium pode psicografar em outras línguas, né? Isso aconteceu aí no Brasil, né? Muitas vezes com o médium Francisco Cândido Xavier, o próprio Divaldo Franco, né? E outro tipo também ali de fenomenologia, vamos chamar assim, né? E o médium ele pode psicografar ali de forma invertida, ou a gente chama assim espelhada, né? Então o médium vai psicografar, a princípio nós vamos olhar ali, não vamos entender. Quando se pega o papel e coloca diante do espelho, aí a gente consegue enxergar ali a mensagem, né? Conseguimos ali compreender a mensagem. Então a mensagem espelhada foi psicografada de forma contrária, né? Uma mensagem invertida, né? Por que isso acontece? Para chamar a atenção aí dos estudiosos do mundo, principalmente, né, o nosso mundo muito materialista, para chamar a atenção da ciência e muito materialista, para entender que existe ali algo, né, e transcende a questão humana, né, a questão aí do físico, né? Então esses fenômenos acontecem, tanto a questão de
psicografar em outras línguas, quanto também nessa questão invertida. Aconteceu com esses dois médiuns, né, o Francisco Cândido Xavier e o Divaldo, e psicografou em outras línguas e de maneira invertida. É muito mais difícil ainda, para chamar a atenção da humanidade para a imortalidade da alma, né, para a vida além dessa vida, né? Então a espiritualidade às vezes tem a permissão para acontecer esses fenômenos aí, para chamar a atenção nossa e principalmente da ciência muito materialista ainda no nosso mundo, né? Então a psicografia, o modo de execução é esse, né? Existe um médium consciente, ele vai precisar ali escrever por si só, né? Então ele tem a consciência no transe e ele que vai escrever, ele que está o controle motor do seu braço, ele que vai precisar escrever. Esse é o mais comum. E existe ele consciente, mas e perde o controle motor do seu braço, é o semimecânico. E existe ele e perde tanta consciência quanto o controle motor do braço, e é o mecânico, né? Então essa foi ali as definições, essas foram as definições que o codificador deixou para nós. Então hoje nós entendemos, mas não é simples o processo, precisa dessa flexibilidade, como eu falei, dessas áreas motoras, né, no sistema nervoso central, as sinapses ali neuromuscular, né, todo um processo para que aconteça. E no momento do desenvolvimento mediúnico, os médios eles precisam ser treinados primeiro de olhos abertos. Se a gente perceber ali o médium tem um transe mais profundo, no sentido de perder o controle motor do braço, o braço está meio enrijecido, o braço às vezes perde a ordenação, aí a gente vai separando esse tipo de médium e aí vamos treinando ele ali de forma para atender a questão da mediunidade dele. Então esse médium ele vai fechar os olhos, ele vai aprender ali a relaxar melhor, a deixar fluir a questão motora, porque não vai depender da consciência dele, do controle consciente dele. Então são os médios e perde o controle. Mas a maioria, eles mantêm o controle motor do seu braço, então ele precisa aprender a ficar dentro do transe, com os olhos abertos, concentrado ali no campo das ideias, para escrever de forma espontânea, de forma ali ordenada, né? As ideias e estarão sendo envolvidos ali no campo de ideias dos espíritos, né? Nós vamos finalizar aqui para o vídeo não ficar tão grande, e no próximo vídeo nós vamos entrar em outros detalhes mais, em outras peculiaridades mais do fenômeno da psicografia, né? E Jesus nos abençoe e Deus nos ilumine. Até o próximo vídeo. Um abraço no coração de todos.